Os Braços, conto de Machado de Assis. Esse é o terceiro vídeo sobre esse conto. Acabaram de jantar. Borges, vindo o café, tirou 4 charutos da algibeira, comparou-os, apertou-os entre os dedos, escolheu um e guardou os restantes. Aceso o charuto, fincou os cotovelos na mesa e falou a Dona Severina de 30.000 coisas que não interessavam nada ao nosso Inácio. Mas enquanto falava, não o descompunha, e ele podia devanear à larga. Quer dizer, devanear à vontade, né? Inácio demorou o café o mais que pôde. Entre um e outro gole, alisava a toalha, arrancava dos dedos pedacinhos de pele imaginários, ou passava os olhos pelos quadros da sala de jantar, que eram 2, um de São Pedro e um de São João, registros trazidos de festas e encaixilhados em casa. Vá que disfarçasse com São João, cuja cabeça moça alegra as imaginações católicas. Mas com o austero São Pedro era demais. Primeiro, os São João e São Pedro, né? Lembre-se que são 3 os santos juninos: São João, São Pedro e o Santo Antônio. Geralmente, nos quadros, coloque lá santos juninos, você vai ver que tem uns quadros bem tradicionais para esses 3 santos, né? E o quadro mais tradicional do São João é de um mocinho, né? Novinho, ele tem a cabeça, ele tem cabelos crespos assim, ele é bem novinho, é bem bonito. Já o São Pedro é mais austero, né? Então o que quer dizer? Que é uma digressãozinha do autor, né? Falando assim, olha, até que dá pra meio entender a desculpa dele, né? A desculpa dele seria aceita de falar que ele ficou lá olhando pro quadro do São João, mas quem que ficaria olhando tanto assim pro quadro do São Pedro, sendo que ele é tão austero, né? Não dá nem pra disfarçar olhando pro quadro do São Pedro. Já é demais. A única festa do moço Inácio é que ele não via nenhum nem outro. Não estava olhando nem pro São João nem pro São Pedro. Passava os olhos por ali como por nada. Via só os braços de Dona Severina. Ou porque sorrateiramente olhasse para eles, ou porque andasse com eles impressos na memória. Homem, você não acaba mais? Bradou de repente o solicitador. Não havia remédio. Inácio bebeu a última gota, já fria, e retirou-se como de costume para o seu quarto nos fundos da casa. Entretanto, fez um gesto de zanga e desespero. Entrando no quarto, né? Entrando, fez um gesto de zanga e desespero e foi depois encostar-se a uma das 2 janelas que davam para o mar. 5 minutos depois, a vista das águas próximas e das montanhas ao longe restituía-lhe o sentimento confuso, vago, inquieto, que lhe doía e fazia bem. Olha que interessante essa parte, né? Como que o narrador define os sentimentos do nosso jovem Inácio. Sentimento confuso, vago, inquieto, que lhe doía e fazia bem. Alguma coisa que deve sentir a palavra quando abotoa a primeira... Meu Deus! Alguma coisa que deve sentir a planta quando abotoa a primeira flor. Bom, lembre-se que abotoar vem de criar um botão, né? Não é só abotoar como abotoar a camisa, né? Então, por exemplo, o exemplo do dicionário é: os pessegueiros abotoaram cedo. Os pessegueiros produziram botões cedo. É claro, o botão é a flor, o bebê da flor. Então, olha, o sentimento dele é mais ou menos como o sentimento da planta quando abotoa a primeira flor. Então, talvez valha a pena, né, a gente pensar
O que será que a planta sente quando ela vai produzir a sua primeira flor? Vamos lá, vamos devanear um pouco aqui. Lembre-se, é absurdo a gente pensar que o Machado de Assis escreveu essa frase sem pensar, né? E aí é claro que você vai olhar para mim e falar, claro, eu concordo com você. No entanto, muitas e muitas vezes a gente lê, por exemplo, uma frase dessa e, tá bom, flor, botão, que bonitinho. Um cara do calibre do Machado de Assis, ele deve ter pensado muito bem, então é o nosso trabalho entender muito bem isso, né? Então, o que será que uma flor sente, ou que uma planta sente quando ela vai dar a primeira flor, né? Primeira flor, nunca deu uma flor antes. Então, talvez a planta sinta esse certo desconforto, né? Como, sei lá, um bebê inchando-lhe a barriga, vamos colocar assim. E um certo desespero, uma certa inquietação. No entanto, a planta meio que pressente que isso que quer sair é algo muito belo, né? Mas isso não elimina a dor desse parto, digamos assim, botânico. Isso não elimina a dor do parto da planta, né? Então ela vai ficar inquieta, ela vai sentir as dores preliminares do parto, mas ao mesmo tempo ela vai ficar ansiosa para que isso aconteça de uma vez. Como é a primeira flor dessa planta, ela não sabe ao certo o que vai acontecer. Ela não sabe ao certo o que é essa flor, mas ela já sabe que é alguma coisa boa, como eu falei, e ela já ama de alguma forma essa flor. Agora, traduza ou transporte essa minha digressão para o Inácio, né? O Inácio é jovenzinho. Ele não sabe ao certo, eu garanto que ele nem sabe nem direito o que ele quer fazer com a Dona Severina. Ele não sabe, mas ele quer fazer alguma coisa, né? Ele quer pelo menos admirar, alguma coisa tá para nascer. Há uma inquietação ali dentro dele, né? Tinha vontade de ir embora e de ficar. Havia 5 semanas que ali morava e a vida era sempre a mesma. Sair de manhã com o Borges, andar por audiências e cartórios, correndo, levando papéis ao selo, ao distribuidor, aos escrivães, aos oficiais de justiça. Voltava à tarde, jantava e recolhia-se ao quarto, até a hora da ceia. Ceava e ia dormir. Borges não lhe dava intimidade na família, que se compunha apenas de Dona Severina. Nem Inácio havia mais de 3 vezes por dia durante as refeições. 5 semanas de solidão, de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs. 5 semanas de silêncio, porque ele só falava uma ou outra vez na rua, em casa nada. Deixe estar, pensou ele um dia. Fujo daqui e não volto mais. Não foi. Sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços de Dona Severina. Nunca vira outros tão bonitos e tão frescos. A educação que tivera não lhe permitia encará-los abertamente. Parece até que a princípio afastava os olhos, vexado. Olha que toque interessante, né? Esse narrador, em teoria, ele sabe tudo. Mas aí parece até, né? Parece até que a princípio afastava os olhos. Ué, por quê, né? Se é o cara que está nos narrando a história, então não é ele que está criando a história pra gente. Dá essa sensação de caos, né? Um caos sendo contado, assim. Não sei bem o que aconteceu, mas parece que aconteceu isso. Dá uma sensação maior de realidade. Parece até que a princípio afastava os olhos, vexado. Encarou-os pouco a pouco, ao ver que eles não tinham outras mangas. E assim os foi descobrindo, mirando e amando. Aguentava toda a trabalheira de fora, toda a melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseria do patrão, pela única paga de ver 3 vezes por dia o famoso par de braços. Naquele dia, enquanto a noite ia caindo e Inácio estirava-se na rede, não tinha ali outra cama, Dona Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar e pela primeira vez desconfiou alguma coisa. Rejeitou a ideia logo. Uma criança.
mas há ideias que são da família das moscas teimosas. Por mais que a gente as sacuda, elas tornam a pousar. Mais uma vez. Mas há ideias que são da família das moscas teimosas. Por mais que a gente as sacuda, elas tornam a pousar. Imagine Dona Severina sentada no silêncio da tarde e de repente essa ideia vem e... Esse menino gosta de você. Esse menino, ele tá cobiçando os seus braços. O que será que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que falar com as escravas ali. O que será que vai acontecer com a janta? Nossa, que bobeira isso, não vamos pensar nisso. Daqui a pouco a ideia vem e pousa novamente. E esse garoto aí que tá te desejando? Sacode a ideia novamente. Criança tinha 15 anos e ela advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho de buço. Então é bem levinho mesmo, né? Porque buço já é, né, um bigode fininho. Então é um princípio de rascunho de buço, mas já havia. Então esse novinho já dá para saber que ele vai se tornar um homem, né? Que admira que começasse a amar. E não era ela bonita? Esta outra ideia não foi rejeitada, antes afagada e beijada. E recordou então os modos dele, os esquecimentos, as distrações, e mais um incidente, e mais outro, tudo eram sintomas. E concluiu que sim. Que é que você tem? Disse-lhe o solicitador estirado no canapé ao cabo de alguns minutos de pausa. Não tenho nada? Nada? Parece que cá em casa anda todo mundo dormindo. Deixe estar, que eu sei de um bom remédio para tirar o sono aos dorminhocos. Os dorminhocos. E foi por ali, no mesmo tom zangado, fuzilando ameaças, mas realmente incapaz de as cumprir, pois era antes grosseiro do que mau. Dona Severina interrompia-o que era engano, não estava dormindo, estava pensando na comadre Fortunata. Não a visitavam desde o Natal. Por que não iriam lá uma daquelas noites? Borges redarguia que andava cansado, trabalhava como um negro, não estava para visitas de parola. E descompôs a comadre, descompôs o compadre, descompôs o afilhado que não ia ao colégio com 10 anos. Né? Parola é conversa fiada. Né? Verbosidade, loquacidade. Né? Você fica falando. Ele descompôs todo mundo, falou mal de todo mundo. Ele, Borges, com 10 anos, já sabia ler e escrever e contar. Não muito bem, é certo, mas sabia. 10 anos havia de ter um bonito fim. Vadio e um côvado e meio nas costas. A tarimba é que viria ensiná-lo. Aqui a gente chega num problemão. Um côvado e meio nas costas. Dei uma olhada aqui, essa edição da Nova Aguilar não tem nota nenhuma. Você procura no dicionário, eu sabia, claro, da palavra côvado, por causa da Bíblia, né, uma medida. Um côvado varia um pouquinho, é um pouco menos, um pouco mais de meio metro. Como assim um côvado meio nas costas? Então você procura daqui. No lugar que eu fui achar a resposta para isso, foi um site de um americano lendo Machado de Assis. Pelo jeito o cara é muito bom, o cara usou, ele estava tentando saber o significado dessa expressão, e ele falou, olha, no Lima Barreto acontece isso, e aqui no Machado de Assis também alguém sabe, e ele mesmo pesquisando depois descobriu. Então, graças e em site português eu não consegui achar. Vamos lá, o que é um côvado e meio nas costas, né?
Expressão popular para recrutamento militar forçado. Né? Aparentemente, um côvado e meio era o tamanho do uniforme. Né? Agora, mesmo assim, o futuro desse vadio é um côvado e meio nas costas. Ué, mas a gente sabe que o nosso serviço militar, algumas pessoas são obrigadas a cumprir, né? Mas por ele ser vadio, aqui a gente tem uma nota cultural bem importante, né? Desde o tempo, se eu não me engano, do Dom João VI, existia esse costume de, para não tirar, por exemplo, o trabalhador da roça, para não tirar pessoas que estão contribuindo com o país, mas você precisa de gente para a guerra, você pega aqueles que estão na rua. O cara, você é lá o alistador, né? Aí você encontra um cara lá, o cara fica só vadiando. Então é você mesmo, meu colega. Você vai servir o exército, vai mostrar o teu amor pelo teu país, ok? Então era de se esperar que vadios acabassem tendo que servir o exército. E essa teoria se confirma por causa da tarimba. O que é tarimba? Eu coloquei ali estrado que dormem soldados em quartéis. Okay? Então faz sentido. Vamos lá, colocar isso no contexto novamente. 10 anos havia de ter um bonito fim. Vadio e o côvado e meio nas costas, a tarimba é que viria ensiná-lo. É só servindo o exército que ele ia acabar aprendendo.